Olá, gente bacana, muito obrigado pela sua amizade, pela sua companhia, pela sua presença. A você que tem sido a peça principal, você é a peça-chave, porque graças a você que já estamos prestes a alcançar a expressiva marca de 600 inscritos. Então, conto com você. Deixa o like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, que ele é relevante e o YouTube indica para outras pessoas que, é claro, gosta do conteúdo esportivo. Por isso, peço a sua contribuição, a sua colaboração, além de você estar comentando, curtindo e, é claro, se inscrevendo e deixando o sininho personalizado para que, tendo um vídeo novo, você receba a notificação. Bom, Campeonato Brasileiro começou e começou as reclamações. Na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, muitas reclamações, e começamos pelo jogo envolvendo o Atlético Goianiense e a equipe do Flamengo, em que teve expulsões, pênalti para o Flamengo, expulsões do técnico do Atlético Goianiense, o Jair Ventura, expulsões de jogadores do Atlético, muitas reclamações, mas o Flamengo venceu por 2-1. O Flamengo que enfrenta na segunda rodada a equipe do São Paulo. O tricolor paulista, que o técnico Carpini vive sob pressão. Após o bom começo, quebrando o tabu, vencendo o Corinthians na Arena Neoquímica pelo Campeonato Paulista, sendo campeão da Recopa, superando o Palmeiras na disputa de pênalti. Parece que a fase de lua de mel entre Carpini e a torcida do São Paulo chegou ao fim. Muitas reclamações, foi chamado de burro, enfim, as coisas não estão nada boa para o lado do técnico são paulino. O São Paulo que perdeu para o Fortaleza no Morumbi por 2-1, jogando dentro de casa para um público de mais de 30 mil pessoas. O Fortaleza foi lá e o Fortaleza tem interessante que nesse recorte recente tem superado o São Paulo. Viu? O São Paulo tem sido freguês do Fortaleza nos últimos confrontos, seja pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. O Fortaleza tem levado aí uma vantagem sobre a equipe são paulina. Então, Fortaleza começou muito bem, fora de casa, vencendo o São Paulo por 2-1 no Morumbi. Já a equipe do Cruzeiro, que também vive crise após a perca do Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro, após ceder o empate pela Sul-Americana, o Cruzeiro venceu o glorioso Botafogo por 3-2, outra equipe que vive uma crise. 2 derrotas consecutivas pela Copa Libertadores e começa o Campeonato Nacional já perdendo diante da sua torcida. Então, não estão nada bem para algumas equipes. Começa o campeonato e a pressão só aumenta. Repetindo, Cruzeiro 3, Botafogo 2. Já o Vasco da Gama venceu, rapaz. Vasco da Gama 3, Grêmio 1. Rapaz, o Vasco vence e a crise também do lado do Grêmio. 2 derrotas consecutivas pela Copa Libertadores. Começa o campeonato nacional perdendo para o Vasco. O título, é o 7º título gaúcho consecutivo. O Hexa. Hexa? É o que, rapaz? Acho que né? Hexa. Eita, nós. Hepta. Hexa é 5 é penta, 6 é hexa, 7 7 título consecutivo. É o que? Hepta campeão. É isto? Se tiver errado, me corrija aí. Então, o Grêmio começa mal o campeonato, perdendo para o Vasco por 3-1. O Fluminense empatou no Maracanã. Fluminense e Red Bull Bragantino ficou no empate de 2-2. O Fluminense que vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. O Bahia que
perdeu fora de casa para o Inter por 2-1 de virada. O Juventude, que vai enfrentar o Corinthians na quarta-feira, jogou fora de casa e ficou no empate contra a equipe do Criciúma pelo placar de 1-1. Nesse jogo, o primeiro gol do campeonato foi marcado pela equipe do Criciúma, Renato Kaiser, que está de volta à equipe do Fortaleza. Pediu o retorno do jogador. Ele pertence ao Fortaleza e estava emprestado à equipe do Criciúma. O Corinthians ficou no empate de 0-0 diante da equipe do Atlético Mineiro. Outro jogo de reclamações. Inclusive o técnico do Corinthians foi expulso porque reclamou de forma assintosa contra a atuação do árbitro. Muitas reclamações nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi até Salvador e quebrou a invencibilidade do Vitória. 23 jogos sem derrota no Barradão. A última derrota foi no ano passado para o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu por 1-0. O Vitória vai ter uma semana livre porque o jogo contra a equipe do Cuiabá foi adiado, uma vez que o Cuiabá vai jogar contra o Vila Nova pela Copa Verde na quarta-feira, dia 17. Então tem aí uma semana livre para se preparar, porque domingo tem Bavi. Já na terceira rodada do campeonato teremos aí um Bavi. Deixa eu me ver, faltou aqui algum. O Atlético Paranaense venceu o Cuiabá por 4-0. Já começa liderando o campeonato, hein? Atlético Paranaense 4, Cuiabá 0. Tenho para mim que o Atlético Paranaense vai fazer mais uma boa campanha. Vai ficar ali na parte de cima da tabela. Sob o comando do técnico Cuca, uma equipe modesta que não faz contratações absurdas, sabe vender, sabe contratar, com os pés no chão. É equipe para brigar por vaga na Libertadores da América. Bom, acredito que eu não deixei passar aqui nenhum resultado. Olha, só lembrando que, para você que não acompanha futebol paraense, o Prazão, que o Remo é vice-campeão. O Remo perdeu o título para o Paysandu após o empate de 1-1. O Paysandu tinha vencido a primeira partida por 2-0, tinha vantagem de jogar pelo empate ou até perder por um gol de diferença, ficou no empate e ergue a taça de campeão paraense. Lembrando que pela Copa Verde, o Paysandu tinha eliminado o Remo. A torcida do Remo deve estar na bronca, porque a equipe, além de perder o título, também tinha sido eliminada na mesma semana para a equipe do Paysandu. Agora o Paysandu aguarda o vencedor de Vila Nova de Goiás e Cuiabá para saber com quem vai fazer a final da Copa Verde, onde o campeão da Copa Verde garante a permanência, garante a sua presença na terceira fase da Copa do Brasil do próximo ano. Então penso que essa Copa Verde deveria ter mais cartaz, ter mais visibilidade, ser mais valorizada pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Copa Verde que reúne as equipes do Centro-Oeste, da região do Pará, que eu não sei se é Oeste, se é Sul, enfim. Reúne Cuiabá, Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense não disputa. Não, decide não disputar, né? Algumas equipes optam por não disputar. Mas ali reúne o Paysandu, Remo, Tunaluso, algumas equipes pequenas, equipes medianas, equipes grandes daquela região. Enfim, tem clássicos, tem multidões presentes nos estádios. Merecia, na minha opinião, mais visibilidade por parte da imprensa esportiva nacional. É o caso da Copa do Nordeste, que merece, na minha opinião, mais destaque, porque reúne os clássicos do Nordeste. Tem clássico Vitória e Bahia, Fortaleza e Ceará, Fortaleza e Sport. É clássico para ninguém colocar defeito. Deveria ter mais destaque, na minha opinião. Beleza? Gostou? Curta, comente, se inscreva, deixa o like. Que Deus te abençoe. Não esqueça que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. Diga amém nos comentários.